A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz como título Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, tá certo? A lição de número 12, nós já estamos findando aí com o nosso trimestre, só temos mais duas lições, né? Nós temos esta e mais uma outra lição. Só vamos ter mais uma outra lição. E aí finda o trimestre, o terceiro trimestre. A nossa lição de número 12, ela vem trazer o título A Mordomia do Cuidado com a Terra. É a lição do dia 22 de setembro de 2019, da classe de adultos. Cuidado com a terra. Esta é o título da nossa lição. Seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome aí que você vai me encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu peço a sua gentileza, a sua cooperação e inscreva no nosso canal. Fazendo assim você está nos ajudando. Inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa videoaula, manda para um amigo, um conhecido, um parente. Quem sabe você está distante do seu parente e de repente ele recebe uma mensagem da palavra de Deus, ele vai ficar feliz. Tá bom, amados? Vamos adiante. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Salmo de número 115, versículo 16. Então, no texto áureo, que eu costumo chamar de versículo chave, o salmista está falando que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos seus filhos, deu aos homens. E aí nós vamos estar vendo como que foi esta dádiva do Senhor para com o homem. A verdade prática: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Tá bom? Então, uma coisa é o Senhor deu, os céus é dele, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, tá certo? Mas, por um outro lado, os homens recebem esta terra, tem que ter a responsabilidade de cuidá-la, tá bom? Então vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 30, tá bom? Não vou estar lendo para ganharmos tempo. A nossa lição de hoje é bastante extensa, eu vou estar aqui, vou ser bastante sucinto, para ver se eu consigo aplicar esta lição com menos de uma hora, mas são bastante conteúdo e eu gostaria de aplicar todo o conteúdo. Então vamos dar uma corrida aqui para a gente ter como falar um pouco de cada assunto. Vamos adiante. Nós temos 3 objetivos específicos nesta aula, como todas as demais. Aqui nós vamos destacar que o homem foi criado para ser mordomo de Deus. O homem foi criado para ser mordomo de Deus, ou melhor, para servir a Deus. Nós vamos mostrar como Deus concedeu a terra aos homens. Então nesta lição nós vamos estar falando isso. E nós vamos apresentar o homem e sua relação com a terra. Tá?
Então vamos estar falando aqui de uma maneira bastante objetiva, prática, para que nós venhamos a entender toda a nossa aula. O comentarista comentário, ficou errado aqui o nome, mas é o comentário do professor. No comentário do professor, nós temos aí a seguinte frase, é o seguinte conteúdo escrito. Quando diz o seguinte, o comentarista, ele aplicando, né, esta aula, aplicando o conteúdo da revista, né, eu apenas fiz algumas modificações para facilitar a leitura. Ele diz o seguinte: o homem foi preparado para ser mordomo de Deus, o mordomo de Deus no planeta Terra, tá bom? Então o homem foi preparado para isso. Foi para plantar, cultivar, construir famílias, sociedades e construir empreendimentos, preservando os recursos naturais que Deus concedeu legitimamente ao homem para cuidar da terra. Então, o homem foi criado para servir a Deus, ser mordomo de Deus, e para que ele conseguisse fazer isso, Deus ainda, né, o presenteia com tudo isso, né? Ele iria plantar, cultivar, construir família, sociedade, construir empreendimentos, né? Quantas coisas maravilhosas não tem, né, sobre a terra construídos, coisas, né, para desfrutar o homem, para que o homem desfrute das coisas maravilhosas, né? Por outro lado, ele desfruta tudo isso, mas isso foi dado a ele em legitimidade. Deus concedeu em legitimidade, mas ele precisa cuidar, né? O homem precisa cuidar de tudo isso, cuidar da terra. Continuando a leitura, é preciso desenvolver a nossa consciência, né? A nossa consciência bíblica acerca dessa responsabilidade com a terra. Então, temos que ter essa responsabilidade. Não podemos contribuir para poluí-la, degradá-la e arruiná-la. O nosso Deus nos deu o privilégio de zelar pela terra, o lar de todos nós. Então você já percebeu, você, meu querido aluno, né? Ou você, meu querido, que nos dá esse privilégio de assistir as nossas aulas aí pelo YouTube, você já percebeu que a lição está recheada, né, de coisas, de novidades, né? Nós estamos falando de algo muito presente, uma lição muito presente, mas uma coisa maravilhosa, né? Vamos falar sobre a terra. Nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, né? Quero dizer para vocês que é uma pincelada praticamente. Não temos aqui um tempo suficiente para estar falando, aplicando esse desenvolvimento do raciocínio da aula de uma maneira ampla. Isso é verdade, mas nós vamos estar falando aqui um pouco, né, de cada assunto, que são assuntos maravilhosos, né? Então, no primeiro tópico, nós vamos estar falando sobre o homem foi criado para ser mordomo de Deus, ou para servir a Deus. No segundo tópico, Deus concedeu a terra aos homens, né? No terceiro tópico, nós vamos falar que o homem e sua relação com a terra, né? Qual a relação do homem com a terra? Então, e no quarto tópico, esta aula tem um quarto tópico, a mordomia do meio ambiente,
né, a mordomia do meio ambiente. Dentro da mordomia do meio ambiente, nós vamos falar sobre a falha do homem com a terra, né? Nós vamos falar sobre a degradação da terra, nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. O que é isso? São temas bastante atuais que nós vamos falar aí na mídia escrita, na mídia falada, nos rádios, TV, nas televisões, né? Nós ouvimos isso todos os dias praticamente da nossa vida, tá? Então nós vamos estar comentando aqui um pouco de cada assunto. Amém? Vamos lá adiante. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: nesta lição estudaremos a vocação do ser humano para ser o mordomo de Deus na terra. Então nós vamos estar mostrando qual a vocação do ser humano para ser o mordomo, ou para servir a Deus na terra, para cuidar da obra de Deus. O que é um mordomo? O mordomo é aquele que cuida, né, de uma responsabilidade de algo que não é dele, cuida para o outro. Então você tem o direito de cuidar. Então o mordomo ele é um zeloso, um zelador, vamos dizer assim, de algo que foi dado para ele cuidar. Então Deus deu para ele cuidar. O que Deus deu? Deus deu a terra. Acabamos de falar, Deus deu a condição para que ele plantasse, para que ele cultivasse, para que o homem fizesse empreendimento sobre a terra. Por outro lado, ele quer que o homem, qual é o cuidado que o homem vai ter com isso que ele deu. Então aqui está, nesta imagem, nós podemos ver aqui, né, nesta primeira imagem, um homem cuidando, né, arando a terra, possivelmente para plantar, tá? Então nós vemos aqui, vemos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Então Deus entrega aos nossos cuidados esse planeta, tá bom? Então nessa segunda imagem aqui numa reflexão aí, né? Aqui apresentando aqui como um planeta Terra, né? Então Deus nos deu para que cuidássemos, né? Para que cuidássemos. E quando você cuida, você sabe que as coisas fluem, né? Por isso faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. Então vamos fazer uma reflexão, né, com o ambiente natural, tá? Aqui nós vemos, né, com o ambiente natural, né, como é essa reflexão? Reflexão bíblica, uma reflexão bíblica. Se você vai na Bíblia, você vai encontrar, né, na leitura bíblica principalmente, lá no Gênesis, né, quando Deus dá para o homem, né, e ele dá as responsabilidades que o homem tem que ter com a terra, tá bom? Então vamos adiante. Concluindo, percebemos que a promessa bíblica para a restauração da terra, a promessa bíblica para a restauração da terra, né? Então nesta segunda imagem nós vemos aqui, né, uma representação aqui da terra, da terra restaurada. Há promessas para esta restauração, tá bom? Nosso Senhor há de restaurá-la plenamente. Então nessa outra imagem nós vemos aqui, aqui a Bíblia nos fala a promessa bíblica, né? A promessa bíblica para esta restauração, e a Bíblia nos fala que a terra será transformada, né, onde o Senhor irá reinar. E neste tempo podemos novamente, né, como era antes da queda do homem. Nós vamos falar sobre a queda. Antes da queda do homem, o homem irá
né, novamente ter a capacidade de tocar nos animais selvagens, né? Aqui temos um leão, então representando junto com o homem. Então a terra será restaurada e novamente o homem terá essa capacidade de fazer isso, porque é promessa de Deus. Muito bem, primeiro tópico: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Aqui nós temos dois subtópicos: o mordomo da terra e a terra habitável. Vamos comentar rápido esses dois tópicos. O mordomo da terra. Deus chamou o homem para ser mordomo da criação, o aikinomos do grego. Então, aikinomos é o mordomo, né? Mordomo do grego, a palavra mordomo quer dizer aikinomos, né, da criação. Então, Deus chamou o homem para isso, para ser mordomo da criação. Nesta imagem, nós vemos aqui o primeiro homem e a primeira mulher que Deus o criou. E mais uma vez, mostrando aqui, nós temos um animal aqui embaixo, selvagem, né, a onça, né, e junto com o homem. Por quê? Porque era assim no início, era assim na criação, e Deus irá restaurar. Nós vamos mostrar que depois o homem desobedece a Deus e ele perde esta capacidade, ele perde esta percepção, essa capacidade de ter esse contato direto com a natureza. Por quê? Porque ele denigriu a natureza, ele denigriu, ele peca, e o pecado fez com que o homem fez com que tirasse esse direito dele viver essa natureza. Tá bom? Pela fé, entendemos que ela é obra de Deus, né? Então, entendemos que esta criação, a terra, é obra de Deus. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Então, este é um versículo de um salmo, quando está falando que toda a terra celebra com júbilo, canta com júbilo, porque Deus é o Criador. Tá certo? Tá? E não o resultado de um processo evolutivo planejado pelo acaso. Então, pois Deus o criou. Não foi um processo de evolução, como fala aí as teorias evolucionistas, né? Que o planeta foi criado por um grande estrondo, né, o Big Bang, e que isso levou à criação de um simples acaso, e isso começou, foi criado, e a partir daí as coisas foi tomando forma. Não, Deus criou a terra, os céus e a terra. Ele que criou, e ele, com o poder da sua palavra, ele deu forma para a terra e criou o homem, e tudo que nela há é da criação de Deus. Tá? Não há lógica em dizer que um sistema tão complexo como o da criação tenha sido fruto de algo aleatório. Então não foi aleatório, foi criado por Deus. A Bíblia afirma que Deus criou o universo, fazendo-o seguir a prática de sua palavra. Hebreus 11:3. Por isso o Criador é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder pela obra de suas mãos. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11. Então, nesta imagem, mostrando aqui todos os planetas, né, e inclusive o planeta Terra, foi tudo obra da criação de Deus. Deus foi o Criador,
por isso ele é digno de honra, glória, poder e louvor, porque isto é obra da criação de Deus. Não foi nada aleatório, mas algo que foi criado por Ele. Ele é o Criador de tudo isso. Tá bom, amados? É por isso o Criador é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor pelo poder da sua palavra. Né? Aqui nesta imagem, mostrando aqui as pessoas glorificando a Deus por causa da sua dignidade, poder e glória. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Porque por tua vontade, pela tua vontade, são e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é coisa maravilhosa. A terra habitável. Segundo subtópico, Deus fez a terra para ser, para os seres humanos habitassem, para que os seres humanos habitassem. Então aqui está a terra, nesta imagem mostrando, e ela foi criada para que os seres humanos habitassem, habitassem na terra. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para desta sustentar-se, conforme diz a Bíblia. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu ele a estabeleceu, não a criou vazia. Ele estabeleceu e não criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há outro Deus. Isaías 45:18. Esta referência do eu sou o Senhor e não há outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados. Então, aqui ele criou para que fosse habitada e deu a condição para que o homem desfrutasse da terra. Nesta imagem mostrando aqui a obra da sua criação. Vamos adiante. No subsídio desse tópico, eu vou ler, e nós temos aqui alguns slides para mostrar. O subsídio nos traz aqui uma reflexão para nós entendermos o que era trazer alguns acontecimentos dos últimos 50 anos. Eu não fui tão longe assim, mas eu trouxe algo de 30 anos. Peguei algumas fotos, sim, de 50 anos. E nós vamos estar mostrando aqui. Faça uma pesquisa sobre os rios, lagos ou lagoas próximos de sua localidade. Procure conhecer como eles eram há 20, 30 ou 50 anos e como são hoje. Munidos dessas informações, faça uma reflexão com o aluno a partir de sua pesquisa. Tá bom? Então aqui está pedindo para que nós fizéssemos uma pequena demonstração para a gente ter a consciência do que o homem tem feito com a terra. Tá bom? Vamos adiante. Então aqui nós temos confluência do rio Pinheiros. Eu peguei aqui, no caso eu moro em São Paulo, e eu peguei aqui dois rios que nós conhecemos muito bem, passamos muito bem. É um rio que é notícia no mundo inteiro, principalmente quando chove muito forte, digamos assim, passa aí 2, 3 dias, uma semana de chuva, acontece o transbordo dos rios, desses dois rios. Nem sempre, mas de vez em quando isso acontece. Então é o seguinte: o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, por volta de 1929, esta imagem é de um autor desconhecido.
tá? Eu pesquisei, essa imagem é uma pesquisa da internet, né? É uma fonte que peguei na internet. Então podemos perceber aqui que este rio que nós vemos hoje aí nas televisões, e nós que estamos aqui, moramos aqui, temos essa percepção direta, porque passamos praticamente quase todos os dias. Então ele era assim, tá bom? Nessa década ele era assim. Podemos ver que não existia nem nada, né, em volta dele, casas nenhuma. Cadê? Não tem nem nada aqui, ó. Pinheiros, Rio Tietê, o encontro dos dois lá embaixo, ó, não tem nada. Era só os rios e os leitos, só umas pequenas umas pequenas valas, né? Não era nenhuma coisa o que é hoje. Então nós vamos mostrar mais na frente. Olha como ele começou a tomar forma. Aqui, esta imagem aqui já é um pouco mais para frente, né? Ó, a formação do Rio Pinheiros à direita, no encontro com o Rio Jurubatuba, aqui na frente, à esquerda, Rio Jurubatuba à esquerda, o Rio Guarapiranga no centro. Este aqui ele está falando desse aqui, Guarapiranga no centro. Então aqui é o seguinte, passou a ser chamado Rio Pinheiros pelos jesuítas em 1560, quando ele criou um aldeamento indígena de nome Pinheiros, tá bom? Foi chamado assim por causa da grande quantidade de araucária. Então nós vemos que ele tinha grande quantidade de araucária. Não vou estar lendo tudo aqui para a gente ganhar tempo, mas nós podemos ver que hoje ele começou já a ter, né, aqui de 1529 para 1550, nós temos aqui já o que? 20 e tantos anos, né? Não, muito mais. 1529, ixi, 1560. Não, aqui é 1560, está dizendo que são a formação dele. Tá bom? Essa conta não vou fazer agora porque não dá tempo. Muito bem, mas vamos adiante. Então, para mostrar como ele foi transformando, tá bom? Aqui nós temos uma foto da freguesia do Ó. Freguesia do Ó, freguesia do Ó em 1901, né? 1901. Então a freguesia do Ó foi um bairro por volta de 1580, Manuel Preto, um bandeirante famoso e violento, fundou o bairro com a finalidade de estabelecer ali a sede da sua fazenda. Então, você pode ver que as legislações também eram tudo diferente, né? Então, este Manuel Preto fundou este bairro aqui da freguesia do Ó. Você que conhece São Paulo sabe como que é hoje lá, né? Então, esta foto aqui de 1901, tá bom? Aqui também no Rio Pinheiros, 1533, existia banhistas, né? Pessoas que se banhavam. 1533. Então hoje lá nas dependências do Germânia, atual Esporte Clube Pinheiros. Então também conheço muito, passo lá sempre. Então hoje não tem nada a ver com isso aqui. 1933, isso aqui, ó, 1933. Nós vemos aqui banhistas, pessoas que banhavam no rio. Tá vendo aqui, ó, a pessoa banhando daqui de cima da ponte. Ele se projetou, né, aqui para lá, ponte até de madeira, né, ele projetou para dar um mergulho, né. Nós vemos que hoje isso é impossível fazer isso. Rio Pinheiros em São Paulo, esgoto a céu aberto, hoje é isso aqui. Esta é uma foto de 2005, né, é uma foto de 2005. Hoje é um esgoto, né. Essa foto ele chega a estar preto, né? Então toda a cidade despeja, infelizmente, toda a cidade, e nós vamos mostrar isso como que acontece. Então esse é um absurdo, pois é. Então as coisas se transformam desta maneira.
aqui é o seguinte, há projetos para cuidar deste rio, né? O governador João Dória, então hoje ele é assim, olha, para você ver como que as poluições, as pessoas lançam coisas. Então isso aqui, irmão, tudo isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Por quê? Isso aqui é responsabilidade do homem com o cuidado da terra. O homem não cuida, vira isso, né? Então, hoje, 4,5 bilhões, o governo de São Paulo prepara anúncio para Rio Tietê. Essa é uma notícia de agora, fresquinha, 16/8 de 2019. Então, aqui ele disse o seguinte, ele não tenho medo de dizer que vou entregar o Rio Pinheiros limpo no fim do meu mandato, né? Vamos ver, tá? Governador do estado de São Paulo, João Dória, disse que o projeto de despoluição do Rio Pinheiros, que corta a capital paulista, pode receber um investimento privado de 3 bilhões de reais, além de 1,5 bilhões anunciado nesta sexta-feira, e já prepara um anúncio similar para o Rio Tietê. Então, há um projeto, né, dos governantes, os outros governos já falavam nisso, eles já trabalham nestes rios há muito tempo, mas o certo é que ninguém nunca conseguiu trazer novamente esse rio limpo, né? O crescimento desordenado é a principal causa para a degradação dos rios. Pois é. Então isso acontece por causa disso, a responsabilidade, né, amados? A responsabilidade do homem vem com a necessidade de moradias também, infelizmente, não há fiscalização e a cidade, ou as cidades, eu falando aqui de São Paulo, mas as cidades, a grande maioria, cresce desta maneira, né, desordenadamente, lançando, né, tudo nos leitos, né, nos rios, e isso vai para o esgoto, céu aberto, e aí, né, acontece estas coisas. Por quê? Porque o homem que faz isso. Muito bem. Segundo tópico, Deus concedeu a terra aos homens. Tópico, aqui nós temos 3 tópicos também, 3 subtópicos. A terra é do Senhor, a natureza uma dádiva da graça de Deus e a missão de governar a terra. Muito bem, as escrituras declaram que a terra é de Deus e que ele confiou aos homens. Nós lemos isso aqui no Salmo 115:16. Podemos conferir também em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. O que o Criador espera de nós é o zelo, o cuidado e a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. Então, o Criador espera que nós zelássemos da terra, né? E que nós venhamos a exercer as responsabilidades como um bom cuidador, como um bom zelador dela, ser mordomo dela, tá bom? Então, infelizmente, isso não acontece. Pois é, nesse caso aqui, Deus espera isso de mim, espera isso de você, espera isso de todos nós, para que nós viéssemos cuidar, né? Esta imagem mostrando aqui as pessoas plantando, né? Fazendo plantios fazendo plantações aqui de um jardim, né? E cuidando, né? Então, quando se cuida, as coisas ficam bonitas, né? Então é só uma foto ilustrativa para mostrar isso que está falando aqui, ó. Deus confiou aos homens e espera que o homem cuide, né? É só para ilustrar a nossa aula. Nesse sentido, espera-se que os crentes em Jesus seja o exemplo na relação com o meio ambiente. Não podemos contaminar os recursos naturais, precisamos evitar os desperdícios e o uso
irregular da água. Muito importante isso aqui, ó, né? O uso irregular da água. Então, como crente, nós temos que ser exemplo. Evite o desperdício. Não use o recurso natural de uma maneira incorreta. Isso aqui, eu tinha um professor na faculdade, e ele um professor de hidráulica, e na aula de fenômenos de transporte, o nome parece algo de transporte, mas não é. Você que talvez já fez engenharia sabe que esta aula é uma aula de hidráulica. E nesta aula ele dizia para a gente o seguinte, que nós deveríamos cuidar da água. Por quê? Porque a água, a tendência é acabar. A tendência é acabar. Nós precisamos cuidar. Então ele diz o seguinte: pessoas que lavam, né, é um crime isso aqui, lavar calçada com mangueira. Ele chamava isso aqui a mangueira hidráulica. A mangueira hidráulica. Então você não tem que empurrar o lixo com a mangueira, com a água. Você tem que varrer o lixo. Varre o lixo e depois joga a água num balde e joga na calçada e varre. Não é com a hidráulica, não é com a mangueira. Isso não é uma mangueira hidráulica. Não é com a mangueira que você faz isso. Então é errado. Este uso aqui é errado. Está usando de uma maneira errada. Isso aqui contribui, além de contribuir para acabar, você também está sendo ladrão do seu próprio bolso, né? Porque você está desperdiçando, e com certeza isso aqui passa por um relógio, está contabilizando, e a sua conta você precisa pagar, senão será cortada, tá bom? Aqui nós temos uma orientação, né, também de como a Secretaria de Agricultura orienta comunidades rurais sobre o uso da água potável. Isso é uma reportagem que também peguei na internet, de uma cidade pequena, sem muita repercussão nacional. Uma cidade lá no interior do Piauí, que é Picos, né, no interior do Piauí. Uma cidade lá no interior do Piauí. Olha o que eles estão fazendo aqui, ó. Eles estão orientando as pessoas, né? Orientando. Olha, vamos ler aqui. Equipes de coordenação de abastecimento de água de Picos organiza reunião de orientação quanto ao uso correto da água na zona rural do município. Tais localidades integram complexa rede de abastecimento de água potável. Então, eles orientam a população como usar, né? Comunidade de orientação quanto ao racionamento irregular, dúvidas e sugestões. Então aqui organiza a população, né, numa sala, acredito eu que numa sala de aula, né, em um dia, né, específico para esta orientação, uma reunião orientativa para mostrar à população como deve usar a água. E eu tenho certeza que ele não irá mostrar para eles isso aqui, ó. Com certeza isso aqui eles vão estar mostrando para eles que não deve se usar desta maneira. Com certeza. Tá bom? Então isso é importante. O que eu chamo a atenção é de uma cidade quase que a gente não vê nenhuma repercussão sobre a cidade, mas existe alguém lá preocupado com o uso da água. A natureza, uma dádiva da graça de Deus. A natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois ele é quem dá a todas a vida, a respiração e todas as coisas.
Atos capítulo 17, versículo 25. Por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, o fruto e os alimentos necessários à vida, os alimentos necessários à nossa substância, ou para a nossa substância, né? Esse A craseado tem função, tem esta função, essa conjugação, né? É a ou a substância. Muito bem. Então Deus dá tudo isso. Não é a natureza que dá. A natureza é um presente. Ou seja, Deus deu. Então é um presente de Deus para nós. Ó, como nós falamos ali, a distribuição de água no planeta. Isso aqui tudo foi Deus que deu. Tá bom? Então, nesta imagem nós vemos aqui que Deus planejou tudo isso. Agora, olha como que é isso. Olha, nós temos aqui em todo o planeta Terra, em todo o planeta, nós temos 2,5% de água doce. O restante, tudo é água salgada. O restante, água salgada. 97,5% é água salgada. Então, desses 22,5% de água doce, ele é distribuído da seguinte maneira. A água doce é distribuída da seguinte maneira. Em tudo isso aqui, ó, desse totalzinho aqui, ó, de 2,5%, 29,9% vem do subterrâneo, né, do subterrâneo. 0,3% das lagoas e rios. Do solo ou pântano e geleiras, 0,9%. Geleiras e neves interna, 68,9%. Então, para perceber aqui como Deus criou e distribuiu isso, deu essa condição de distribuir para o homem ter. Olha aqui. No ciclo, olha como Deus criou, amados. Olha como Deus criou. Ao ciclo da água. A reposição de água doce no mundo só é possível devido ao ciclo da água. Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que é o ciclo da água? Olha, corresponde ao conjunto de transformação da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Durante essa circulação, a água pode ser encontrada em diversos estados físicos. Observe isso aqui, ó. Este é o ciclo da água. Esse é o ciclo da água. Então, aqui nós temos aqui, ó, nós temos aqui um lago, né, ou a terra. Ela sobe em forma de vapor. Ela sobe, ela condensa aqui nas nuvens, a quintura, cai, né? Ela precipita, cai na terra. Outra parte vai em forma de vapor, né? Transportado, quebra-se nas nuvens, chove, cai na terra, desce para o subterrâneo, novamente vai para os lagos ou a terra e em forma de vapor sobe novamente e faz esse ciclo. Isso foi Deus que fez, amados. Isso foi Deus que criou. Isso foi Deus que criou para quê? Para cuidar, para que o homem tivesse condição de viver nesta terra. Então, isso aqui é o ciclo dela, ciclo da água, né? Ela fica fazendo esse processo. Por esse motivo nós não podemos, nós temos que cuidar, temos que usar bem e cuidar direito. Por quê? Porque ela retorna. Então ela conforme nós cuida, ela tem que retornar. E se eu não cuidar direito, ela vai retornar para cá. Nós não podemos poluí-la. Nós não podemos pegar esse planeta aqui e destruir, porque ele se manifesta através da água. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem.
O ciclo da água representa o processo de transformação da água que ocorre entre a superfície terrestre e a atmosfera. Foi o que eu falei, né? Então ela faz esse giro aqui, ó. Ela faz esse giro aqui e vai voltando, né, para o planeta. Ela sobe, desce e vai, né? Este é o ciclo da água, tá bom? Vamos adiante. Sem a natureza não havia vida, tá bom? Sem a natureza não havia vida. Não é que a natureza é mãe, não existe mãe natureza. Não é que a natureza é mãe. Não, a natureza foi criada por Deus para que o homem, para dar condição à sobrevivência humana, né? Mas sem ela não há vida. Por isso nós precisamos cuidá-la. É por isso que nós precisamos cuidar. Mas quem criou? Foi Deus que criou a natureza, tá bom? Então não existe a mãe natureza. Não. Deus criou a natureza para que o homem tivesse condição de vida. Tudo isso são dádivas naturais, fruto da graça de Deus, conforme nos revela o Evangelho. Porque fez que os céus, que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Por isso, quando fizemos alguma refeição, agradecemos a Deus pela sua bondade e conheçamos a sua provisão. Viu, amados? Faça isso, né? Faça isso. Agradece sempre a Deus, principalmente na hora da sua refeição. A missão de governar a terra. De quem foi essa missão? Foi do homem. Deus deu. Deus governa o cosmos, assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes. A terra pertence a Deus, primeiramente por direito de criação, diz o Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Em segundo lugar, por direito de preservação. Deus preserva todos os aspectos da natureza. Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104:30. Portanto, cuidemos com zelo do ambiente natural, né? Terceiro tópico, o homem e sua relação com a terra. 3 subtópicos também aqui integram. Vamos falar do primeiro, a terra antes do homem. Então, a terra antes do homem era assim. O livro do Gênesis ensina assim, descreve a situação do reino vegetal no Éden. Antes da criação do homem, todas as plantas como do campo ainda não estavam na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Por isso, então não havia. Aí Deus cria, tudo foi criado por Deus, tudo foi criado, tá? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, e o ser humano, por conseguinte, era e continuava a ser indispensável ao cultivo, à guarda e à preservação do planeta. Essa é a nossa missão. Então, Deus agora viu que era necessário, né, criar o ser humano para cultivar e guardar a terra. Tá aí, né? Ele fez chover na terra para que brotassem, né, para que o homem pudesse ter como alimento. A terra depois da criação do homem. Aí vem o segundo capítulo do Gênesis, narra a formação do homem. Deus forma o homem, né?
E aí ele coloca no jardim para ser o seu mordomo. A ecologia era perfeita até aqui. Tudo era perfeito. A terra era perfeita. A ecologia era perfeita. Tá bom? Então, aí Deus plantou um jardim, né, para colocar o homem nele. Isso só ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para ser habitado. Muitas foram as árvores que brotaram, inclusive a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Conhecemos essa passagem, já falamos sobre ela, não vamos aprofundar aqui. Após a disposição dos ecossistemas, o Criador entregou ao homem a sua grande missão, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus pôs o homem lá para cuidar. Terceiro subtópico aqui, a terra depois da queda. Depois da queda. Foi isso, né? O homem desobedeceu a Deus, a ordem divina, e comeu do fruto, né, proibido. Aí o que acontece? Deus ali concede o inquérito dele, a sua sentença por desobedecer a sentença. O Senhor, em sua perfeita e absoluta onisciência, já sabendo da maldita desobediência de Adão e Eva, buscava conversar com eles no jardim, na viração do dia, e percebe que ele estava escondido atrás das árvores, e estando de degradação, em estado de degradação moral e com o sentimento de medo, coisa que não existia no paraíso, e agora mancharam esta relação e comunhão com Deus. Depois da percepção, depois do pecado, entra a percepção, e aí o inquérito de Deus foi: o Senhor então confirma que seus 2 filhos o desobedeceram e comeram do fruto proibido. Deus percebe, Deus agora confirma que eles tinham desobedecido. Por causa da desobediência, Deus exerceu serviço, juízo sobre ele e sobre a natureza, diz o Gênesis. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei não comer, dela, dizendo, não comas dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana. Então, por causa dessa desobediência, todo o ambiente, né, se tornou, né, difícil, né, se tornou em um processo de hostilidade por causa do pecado. E aí, o inquérito de Adão foi esse aqui, ó. Ele tem que, agora a terra era maldita por causa dele, e com dor, agora ele precisava trabalhar, perceber, agora ele ia sentir, né, a dor para que ele viesse a trabalhar. A mordomia do meio ambiente. Está dividido também em 3 subtópicos: a falha do homem na mordomia da terra, a degradação da terra, a restauração da terra. Vamos falar aqui: a falha do homem na mordomia da terra.
Olha, a missão é a missão de desenvolver, né, ou de prover o desenvolvimento econômico e teológico, ou melhor, e tecnológico, sem esgotar os recursos naturais do planeta. Então o que é isso? A falha do homem na mordomia da terra. Ele precisa fazer isso. Ele tem que prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais. Então, isso é a tarefa. Essa não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil, pois o interesse pelas riquezas naturais tem levado os homens a não se preocupar com a conservação do meio ambiente. Pois é, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque o homem, ele digamos assim, é muito caro fazer isso, é muito difícil fazer isso, é muito difícil desenvolver economicamente, tecnologicamente, sem esgotar os recursos. Então, às vezes, é mais fácil ele passar por cima de todo esse processo visando riquezas, e denigrindo o meio ambiente, sem preocupar com a conservação do meio. Né? Por isso que acontece aquelas coisas que nós mostramos naquelas fotos anteriores. Então, o que é? O que é isso aqui? Ó? Desenvolvimento econômico tecnológico. É isso aqui. A ecologia suportável, viável, sustentável, social, equativo, econômico. Ou melhor, isso aqui se torna em 3 palavras: ecológico, social e econômico. Ó, desenvolvimento ecológico, né? Ecológico desenvolvimento ecológico e sustentável. Olha, o objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras. Pois é. Então, fazendo aquilo que nós mostramos na foto anterior, na imagem anterior, nós vemos isso aqui. Ó. O ambiente ambiental, social, econômico, no movimento sustentável, o que é o movimento sustentável? É você fazer isso aqui, ó, esse processo aqui, ó, o homem, é a missão de prover o desenvolvimento econômico e ecológico sem esgotar os recursos naturais. Sem esgotar os recursos naturais do planeta. É fazer isso sem esgotar os recursos naturais do planeta. Aí é um movimento sustentável. Se torna nessas 3 palavras: ambiental, social e econômico, que é conservação. O que é o ambiental? É conservação do meio ambiente, educação ambiental, visão holística, confiência e inovação, tecnologia sustentável, gestão de resíduo sólido, né? Gestão de riscos, qualidade de vida, biodiversidade. Então está tudo entrelaçado em cada processo. Aí no social você vai verificar o bem-estar da pessoa, postura ética, transparência, dignidade humana, metodologia participativa, e aí vai. Amados, isto é preocupar com o ambiente quando fazemos isso. Sustentabilidade empresarial. Então, uma está entrelaçada, ligada à outra. No econômico,
prosperidade, um país, um estado, uma nação, ela não consegue prosperar, ter prosperidade, se você denigrir o ambiente, o meio ambiente. Se você não cuida do meio ambiente, se você não cuida, né, da terra, você não consegue. Resultados econômicos, respeito aos fornecedores, pertencimento empresarial, participação, competitividade de mercado, excelência relacionada com o cliente. Então tudo isso vem do cuidado com o meio ambiente. Na maioria dos países, a exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores, dominados por estruturas corruptas, imoralidade e violentas, sem controle, né? Nesse sentido, as palavras de Jó são reveladas: desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clamam, e contudo Deus lhe não importa como loucura. Jó 24:12. Então aqui no livro de Jó 24:12 já vemos aqui que a Bíblia fala desta perversidade do homem com o meio, né? Da perversidade do homem com o meio. Em resumo, os processos de urbanização e industrialização se tornaram símbolos de poluição e degradação do meio ambiente, né? Então, num resumo, é isso. Os processos de urbanização, né, se torna isso, e industrialização. Por quê? Porque o homem visa o ser humano, né, de uma forma em geral, ele começa a visar o seu ego, né, o seu eu, e não se preocupa com o meio. Então eu preciso de uma casa, eu construo ela lá e não estou preocupado onde que eu vou lançar o meu lixo, onde que eu vou lançar o esgoto, onde que eu vou vou cortar uma árvore lá para poder fazer uma roça. Eu não estou preocupado de replantar aquilo. Eu quero Então é isso, o homem preocupa com isso. Uma indústria, a industrialização, ele pega lá, ele abre lá um negócio que polui, e ele não está preocupado se ele vai lançar uma fumaça tóxica no ambiente, no ar, ou uma água que não pode ser lançada no solo. Vou dar um exemplo aqui de uma marmoraria, por exemplo. Você não pode ter uma marmoraria em qualquer lugar, você não pode ter um lava rápido em qualquer lugar. Você tem que ter licenças para ter isso. Você precisa mostrar para o seu município, sei lá, para onde o órgão competente daquela localidade, o que você vai fazer com o seu lixo, com o seu esgoto, com o seu resíduo. Então é isso, o homem tem que preocupar com isso. Degradação da terra. O adversário da nossa alma, Satanás, tem atuado contra o ser humano na terra. Jó capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha, desmatamento ilegal, né? Tá? Nós temos aqui o homem, aqui no caso a lição diz que o adversário, né, Satanás, ele atua, né, contra o ser humano. Isso é verdade, mas na grande maioria também não é nem Satanás tudo que cuida, né? O homem, ele é mau mesmo, e ele não se preocupa com o outro, né, com o meio. Desmatar aqui, no caso do desmatamento, lançamento de material irregular, né, falamos sobre isso. Então ele lança isso, olha, uma garrafa de refrigerante hoje, joga um papel de bala, joga
e isso não tem não tem uma calha que contém isso, o que vai acontecer? Isso vai para o rio, não tem jeito. Aí acontece isso aqui, ó, polui o rio, né? Acontece isso aqui, olha. Aí acontece isso. E aí? Como é que fica esse negócio? Aí acontece as inundações nas grandes cidades que nós falamos. No caso, no nosso caso aqui, o rio Tietê e o rio Pinheiros, né? É um deles. Os córregos, e aí vai, os bairros, né? A cidade inteira fica tomada de água. Por quê? Porque não tem como captar. Está tudo entupido. Está tudo nessa condição aqui, ó. Está tudo nessa condição aqui, ó, dessa última foto. Então, acontece isso aqui, e aí não tem jeito. Assim, movido por sentimento de ganância e avidez, ou por não preocupar, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. Então, por não preocupar, nós vemos aqui, este caso aqui é um caso, né, a tragédia em Mariana, em Minas Gerais, e os impactos ambientais. Sabemos, isso aqui foi reportagem, repercussão no mundo inteiro, né? Esse caso aqui é a repercussão no mundo inteiro, além de ter morrido muita gente. Depois desse teve uma outra aí que morreu mais gente ainda, né? Mais de 300 pessoas morreram, né? Na mesma região, né? Essa foi a de Mariana, essa já tem uns 3, 4 anos, mas esse foi um caso aí de repercussão no mundo inteiro. E quantos rios que outro tempo era limpo e cheios de peixe, né? E hoje encontra desta maneira, poluídos e impróprios, né, à saúde. Por quê? Porque matam, né? Matam. Esse aqui é peixe morto. Por quê? Alguém lançou, alguém causou algum esgoto, alguma coisa que lançou, e isso aconteceu. Isso é verídico. Tive outro dia numa praia em Salvador, e eu acostumo levantar de manhã e fui fazer caminhada, fui correr na areia da praia, e aí encontrei muitos peixes lá um determinado dia. Quase todos os dias isso acontecia, mas um determinado dia tinha muito peixe. Não tinha assim, exatamente assim, mas tinha muito peixe morto na orla da praia, né, na areia. Por quê? Porque com certeza eles depararam com algum resíduo sólido lá, algum resíduo que foram jogado e ele morreu. Restauração da terra, a palavra de Deus declara que a criação ficou sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tá? Então há uma promessa de restauração. Agora a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da sua redenção. O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta. Então há uma promessa de Deus, há uma promessa de restauração. Tá? Há uma promessa de restauração. E Ele irá restaurar, e Ele irá transformar este planeta. Né? Este planeta será transformado e será novamente habitado como foi antes. Né? E o homem terá este privilégio depois no milênio. Né? Podemos concluir a nossa aula de hoje dizendo o seguinte: antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômeno que ameaçam a vida humana. Então não tinha, antes da queda do homem, não tinha. Por isso que há uma promessa de restauração. O homem vai poder participar novamente
daquilo lá. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, depois da desobediência do homem, a voz de Deus, tudo mudou. Depois que o homem desobedeceu a voz de Deus, tudo mudou. Houve um juízo imenso, tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transtornou a natureza, mas a promessa de Deus para a restauração da terra, nós acabamos de mostrar. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenal neste mundo. Eu quero participar deste governo, no nome de Jesus. Quero participar, a Bíblia diz que nós iremos reinar com Cristo no milênio. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero participar, eu vou ver esta terra transformada novamente. Eu vou ver essa loucura que tem hoje, onde tudo é misericórdia, Jesus. Eu vou ver isso tudo transformado no nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda uma aula maravilhosa neste próximo domingo. Amém?